Apenas homens e mulheres simples que continuam vivendo e dizendo o que ele disse. Amém? Jesus foi um homem que transformou o mundo através das relações. Em 2 Coríntios, é uma carta do apóstolo Paulo que ele escreve à igreja de Coríntios. E ele começa a dizer assim, 2 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 12. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo. Em outras versões dizem que a nossa relação com vocês, especialmente em nosso relacionamento, tem sido conduzido em forma de santidade e sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. E eu queria que, a partir desse versículo, a gente começasse a pensar em algumas palavras que o apóstolo Paulo trouxe nesse versículo. Santidade, sinceridade, proveniente de Deus. E a primeira delas é santidade. E às vezes, falar em santidade, principalmente para nós que é jovens, às vezes parece um tabu, parece algo muito complicado. Porque a gente acha que às vezes quando vai falar de santidade, a gente está falando de seres super angelicais, que vai aparecer uma asa atrás da gente, vai aparecer uma áurea assim, que vai ser algo muito, né, uau, nossa, santidade. E às vezes isso é um desafio, e às vezes é um tabu, principalmente para os jovens. Parece uma palavra assim, né, nossa, santidade parece algo extremamente distante. Mas santidade nada mais é do que a gente viver segundo os princípios e os valores do reino de Deus. Porque nós fomos criados para ser os filhos de Deus. E nada mais produz alegria no nosso coração do que a gente viver segundo os princípios de Deus, porque a gente foi criado para isso. Tudo aquilo que está na palavra de Deus é aquilo que Deus sonhou para que a gente vivesse desde o início. Então, santidade nada mais é do que a gente viver segundo os princípios e os valores do reino de Deus. Santidade não é viver um conjunto de regras para alcançar algo em Deus, mas entender porque Deus nos alcançou, a gente passa a viver segundo os princípios de Deus, porque a gente começa a compreender que não existe nada mais que preenche o vazio do coração do que a gente viver segundo a palavra de Deus. E o que o apóstolo Paulo começa a dizer para aquele povo é, olha, nosso relacionamento com vocês tem sido conduzido de forma santa, com santidade, sinceridade provenientes da parte de Deus. Então, santidade não é um esforço do nosso próprio braço de viver algumas regras que alguém disse que teria que viver, mas santidade tem muito mais a ver com identidade do que com atitude. Porque santidade, quando a gente entende a nossa identidade em Cristo Jesus, tudo aquilo que a gente começa a fazer na nossa vida, todas as nossas atitudes, é simplesmente fruto de um entendimento de uma identidade em Cristo. Entender que nós somos filhos e filhas de Deus. E por isso agora, tudo que nós fazemos não tem mais outra opção do que não viver segundo a palavra de Deus. Porque é isso que preenche o vazio do nosso coração. É isso que nos dá alegria. Então, santidade tem muito mais a ver com identidade do que, às vezes, um esforço nosso próprio. Em 1 Pedro, capítulo 1, diz, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santos. Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo, o apóstolo Paulo escrevendo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A outra palavra que o apóstolo Paulo traz nesse versículo é sinceridade. E a palavra sinceridade, ela vem de um contexto que significa sincera. E trazendo isso para os nossos dias, seria tipo sem máscara, sem uma ilusão de que tem algo, né, sem tentar esconder algo.
E assim como a gente ouviu agora há pouco na palavra, a gente vive muito por aparência. A gente faz parte de um contexto na nossa geração que a gente é influenciado a aparecer algo. Então a gente não mais conhece ao outro. A gente sabe dele aquilo que ele deixou a gente conhecer dele. Então, aquilo que a gente vê das pessoas nas redes sociais, a gente cria uma imagem daquela pessoa na nossa cabeça, na nossa mente, e a gente realmente acredita que aquilo que está lá é o que ela é. E a gente não faz nem menor esforço de conhecer o coração das pessoas mais. Porque parece que a gente sabe sobre tudo. Já viu quando a gente às vezes segue uma pessoa, a gente gosta muito dela, a gente sabe tudo dela. A gente começa a pesquisar, porque a gente sabe tudo aquilo que ela mostra. Mas a gente não conhece mais o coração das pessoas. Será que é isso, às vezes, que Deus espera que a gente viva nas nossas relações uns com os outros? De que a gente se mostre parecer algo, sendo que quando a gente coloca a cabeça no nosso travesseiro, a gente sabe que tudo aquilo que a gente viveu durante o nosso dia foi uma máscara, foi um personagem. E a gente pode esconder das pessoas, a gente pode postar lá nas nossas redes sociais tudo aquilo que a gente quiser e parecer ser alguém. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece cada angústia, cada desafio que a gente tem para viver. Deus conhece aquilo que a gente colocou lá e mostra para as pessoas que às vezes não condiz com aquilo que nós somos. A outra questão que o apóstolo Paulo traz, ele diz que essa sinceridade e essa santidade são provenientes de Deus. E eu não sei se você conhece um pouquinho da história do apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo, ele era chamado de Saulo, alguns livros antes da Bíblia. E ele era um perseguidor da igreja. Ele perseguia os cristãos. Ele era aquele que, ele achava os cristãos uns loucos. Que esse cara é doido, eles têm que morrer. Inclusive, em Atos, diz que quando Estevão, e dizem que Estevão provavelmente era bem jovem, Estevão foi apedrejado pela causa de Cristo. E em Atos diz que Saulo consentiu na morte de Estevão. E é pode matar mesmo. Isso, apedreja mesmo, isso, mais uma pedra. Era meio que isso, aquilo que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Em consentir na morte de Estevão. E depois que o apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus, toda a vida dele é transformada. Aquele homem que passou, que perseguia os cristãos, que consentia no apedrejamento de um cristão, ele passou a se tornar talvez um dos maiores pregadores, que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, que começou a viver não segundo aquilo que ele achava simplesmente, mas segundo a certeza daquilo que Cristo tinha botado no coração dele. A nossa percepção quanto às pessoas muda quando a nossa mente é transformada. E nossa mente é transformada quando a gente tem um encontro com Jesus. O apóstolo Paulo era aquele homem que ele perseguia os cristãos, que ele falava, pode matar mesmo, que ele achava os cristãos uns loucos, e quando ele tem um encontro com Jesus e a mente dele é transformada, ele muda a percepção dele, quanto às pessoas e quanto a ele mesmo. Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 10, diz: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Apóstolo Paulo escrevendo: tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tinha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço,
Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Este é o mesmo cara que consentiu na morte de Estevão. Esse é o mesmo cara que perseguiu a igreja. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus e a mente de Paulo foi completamente transformada, de modo que ele passou a viver e morrer pela causa de Cristo. Amém? Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Outro versículo também escrito pelo apóstolo Paulo. A outra coisa que Paulo traz nesse versículo, que ele diz que especialmente nós temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo. A gente às vezes precisa ter um pouco de cuidado com os padrões do mundo que a gente vive. Uma delas é que pessoas não são descartáveis e pessoas não são objetos. E talvez o que a sabedoria do mundo, muitas vezes, quer nos influenciar é que as pessoas são descartáveis. Que a gente usa as pessoas naquilo que ela nos serve, e quando ela não serve mais para nós, a gente descarta. Mas o apóstolo Paulo está escrevendo, olha, com sinceridade e santidade, não de acordo com a sabedoria do mundo. Pessoas não são descartáveis e pessoas não são objetos. Uma das coisas que às vezes nós ouvimos é que aproveite a vida, aproveite a juventude. A vida é muito curta, você tem que aproveitar, ser jovem, né? Você tem que curtir a vida. E é verdade, a vida é muito curta para a gente desperdiçar com coisas que não possuem valor. O que tem valor para nós? Será que às vezes a gente tem desperdiçado a nossa vida segundo a sabedoria do mundo? Com coisas que às vezes são passageiras, com coisas que às vezes não possuem valor? Uma vez eu ouvi uma frase, eu não me lembro o autor, eu até tentei pesquisar o autor dessa frase, mas eu não encontrei, mas que diz que a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. E uma vida pequena não é uma vida com poucos anos de vida, mas é uma vida sem propósito. Porque existem muitas pessoas que são jovens e que vivem uma vida extraordinária. Existem muitas pessoas que são idosas e que viveram a vida toda sem sentido, sem propósito e infelizes. Então, com o que a gente tem gastado o nosso tempo? Com o que a gente tem valorizado nos nossos dias? Segundo a sabedoria de Deus ou segundo a sabedoria do mundo? A vida é muito curta para ser pequena. Eu vi uma frase no Instagram esses dias, de uma amiga da faculdade que postou, que dizia mais ou menos assim, que existem ateus que dão melhores testemunhos que aqueles que se dizem cristãos. E a frase dizia assim, que era melhor conviver com um ateu ético e moral do que com um religioso hipócrita. E eu fiquei pensando sobre essa frase, que essa amiga postou, que era melhor conviver com um ateu ético e moral do que com um religioso hipócrita. Qual que é o testemunho que a gente tem dado para as pessoas? Aquilo que às vezes mais me angustia é quando às vezes alguém fala assim, se seguir a Jesus é ser igual a tal pessoa, que às vezes não vive nada do que aquilo que ela diz. Eu não quero esse Jesus. Porque às vezes existem pessoas que dizem não crer em Deus e que dão melhores testemunhos de ética, de moralidade, do que às vezes a gente, que se dizem cristãos, quando a gente vem
na conferência, ou quando a gente está num sábado, num culto de jovens, ou quando a gente participa de um culto ao domingo, mas que quando começa a nossa rotina, a gente não se lembra mais daquilo que a gente é em Cristo. Então, qual que é o testemunho que nós temos dado? Será que a gente tem dado um testemunho daqueles que seguem uma sabedoria do mundo ou aqueles que seguem a sabedoria segundo a palavra de Deus? Religiosidade não transforma a nossa mente. Há um versículo na Bíblia que me incomoda muito, me desafia muito, que diz que Jesus disse que no fim muitos vão chegar e dizer assim: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não realizamos milagres, em teu nome não expulsamos demônio. E Jesus vai dizer assim: eu não vos conheço, afastem-se de mim, pois o reino dos céus pertence àqueles que fazem a vontade de Deus. Religiosidade não transforma a nossa mente. Não adianta nada a gente ouvir um monte de coisa, sendo que às vezes a nossa vida não tem coerência nenhuma com aquilo que a gente diz que é. Então, às vezes nós parecemos ser algo, mas Deus sabe aonde o nosso coração está. E algo interessante em Jesus é que Jesus tinha relacionamento com Deus. Jesus compartilhava a vida com os discípulos mais próximos e Jesus falava com a multidão. E assim como Jesus, a gente precisa ter relacionamento com Deus. A gente precisa compartilhar a nossa vida com os nossos amigos. E amigos não é aquele número que a gente tem no nosso Instagram, no nosso Facebook. Que às vezes, muitas vezes, nós nem conhecemos, às vezes nem temos um contato. Mas amigos é aqueles que nos chamam a atenção quando é preciso. Que às vezes olha, não é por esse caminho. Que às vezes vão ser a imagem de Cristo para nós. Que vai ser aquelas pessoas onde a gente vai compartilhar o nosso coração, que a gente vai, olha, me ajude. O que você acha sobre isso? E Jesus compartilhava a vida com aqueles discípulos mais próximos. Jesus tinha relacionamento com Deus. E Jesus falava com a multidão. E qual que é a nossa multidão? Às vezes a nossa multidão é a nossa sala na faculdade. Às vezes a nossa multidão é aquelas 10 pessoas que trabalham com você. Às vezes a nossa multidão é os seus colegas da sua sala. Aí às vezes pode falar assim: Gabi, mas eu não tenho oportunidade de pregar assim diretamente o evangelho para eles. Aí na escola, não precisa não ser cristão, porque eles não vão me ouvir. As pessoas observam aquilo que nós fazemos. Às vezes há uma frase muito conhecida que diz, pregue se preciso, use palavras. Às vezes o nosso testemunho, a maneira como a gente vive, incomoda muito mais do que às vezes a gente simplesmente ficar falando alguma coisa. Ao ponto de alguém chegar em você, cara, todo mundo faz isso, mas por que você não? Por quê? Eu quero saber, você vai me explicar. Cara, todo mundo vive dessa forma aqui na faculdade, na escola, nesse trabalho, todo mundo faz isso. Mas você não faz. E às vezes a gente não vai nem precisar chegar nas pessoas, mas elas vão querer saber por quê. Qual é a nossa multidão? As pessoas estão atentas à expressão do reino de Deus através das nossas atitudes. Há um versículo que diz que toda a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Os seus amigos na sua faculdade, na sua escola, os seus colegas de trabalho estão aguardando ansiosamente pela manifestação do reino de Deus nas nossas vidas. Ansiosamente. E para a gente encerrar, a maneira como nós nos relacionamos com Deus transforma as nossas relações. Há um homem na Bíblia chamado Abraão.
Quantos aqui já ouviram da história de Abraão? Amém. Muita gente. Em Gênesis, no capítulo 22, diz que Deus pede a Abraão para que ele sacrificasse o seu filho Isaque. E eu queria que, enquanto a gente conversasse sobre essa história, que você começasse a imaginar essa cena. Deus pede a Abraão que ele sacrificasse, que ele matasse o seu filho Isaque. E Abraão era um homem muito temente a Deus. E ele pegou os seus servos e pegou o seu filho e foi até o monte onde ele deveria ir para sacrificar o seu filho. E diz que, em certo momento, quando eles estavam caminhando, que o filho dele, Isaque, até chega e pergunta: pai, mas está aqui a lenha e tal, mas cadê o cordeiro? E Abraão respondeu: Deus proverá. Mas a palavra que Abraão tinha recebido era de que ele deveria sacrificar o próprio filho. E quando ele está prestes a sacrificar o próprio filho, ele ouve que não era necessário mais sacrificar, porque Deus tinha visto que Abraão tinha um coração obediente. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 15. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho e seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos quais lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Porque Abraão obedeceu a Deus, toda uma descendência foi abençoada. Porque Abraão tinha um relacionamento com Deus, ele temia a Deus e ele obedeceu a Deus. Toda uma descendência foi abençoada. A maneira como nós nos relacionamos com Deus transforma as nossas relações. A bondade alcançou toda uma geração, toda uma descendência, por causa de um homem que obedeceu a Deus. Um homem que teve temor no coração em ouvir a voz de Deus. E Abraão confiava completamente no Senhor, senão ele sabia que Deus ia prover, ele sabia que mesmo que ele matasse o próprio filho, ele confiava em Deus em todo o tempo, ele estava disposto a fazer aquilo. E confiança tem muito a ver com conhecimento. A gente não confia em alguém que nós não conhecemos. Então, se às vezes você estiver num banco, por exemplo, e você está lá pagando uma conta para sua mãe, e você está com muito dinheiro na sua bolsa, e você não conhece a pessoa que está do seu lado, você esqueceu o seu celular no carro, você precisa do seu celular. Você deixaria a sua bolsa ali, num banco, cheio de dinheiro? Não. Por quê? Porque a gente não conhece aquelas pessoas. Nós não confiamos em quem nós não conhecemos. E para a gente conhecer a voz de Deus, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Para a gente confiar completamente em Deus, assim como Abraão foi o homem que confiou completamente em Deus e foi obediente em todo o tempo, a gente precisa conhecer a voz de Deus. Porque quando nós conhecemos o Senhor e nós somos obedientes à voz de Deus, todas as nossas relações podem ser transformadas segundo aquilo que Deus tem produzido em nosso coração, com santidade, com sinceridade, com a sabedoria que vem de Deus, e sendo obedientes à voz de Deus em todo o tempo. A gente precisa conhecer a palavra de Deus para conhecer a voz de Deus. E para a gente encerrar, eu queria ler um texto que foram algumas palavras escritas num túmulo de um bispo anglicano. E diz assim: quando eu era jovem e livre, a minha imaginação não tinha limites. Sonhava em mudar o mundo. Quando fiquei mais velho e mais sábio, descobri que o mundo não mudaria.
Por isso reduzi minhas expectativas e decidi mudar apenas o meu país. Mas ele também parecia imutável. Quando cheguei aos meus anos finais, em uma última tentativa desesperada, contentei-me em mudar apenas a minha família, os mais próximos. Mas, no fim das contas, não consegui isso com nenhum deles. E agora, em meu leito de morte, de repente percebi: se eu tivesse começado a mudar apenas a mim mesmo, pelo exemplo, então eu teria conseguido transformar a minha família. Com sua inspiração e incentivo, eu teria sido capaz de melhorar o meu país. E quem sabe, pudesse ter mudado o meu mundo. Quando a nossa mente for transformada, o nosso mundo vai mudar. Mas às vezes a gente quer mudar tudo, a gente quer mudar a nossa família, a gente quer mudar o mundo, mas às vezes a gente não quer mudar. A gente não quer ser transformado, a gente não quer conhecer a palavra de Deus para viver segundo aquilo que Ele nos ensinou. Eu queria que você fechasse os seus olhos para a gente poder orar. Para que Deus nos ensine a ter relacionamentos com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos colegas na faculdade, com os nossos amigos na nossa escola. Relacionamentos com santidade, com sinceridade, com uma sabedoria que vem de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Pai. Que o Senhor possa mesmo começar a mudança em nós, Pai. Às vezes nós queremos mudar tantas coisas, mas às vezes a gente não quer mudar o nosso próprio coração. E por isso nessa tarde, comecinho de noite, nós queremos começar entregando o nosso coração diante do Senhor, Deus. Para que o Senhor mude tudo aquilo que precisa ser mudado, Pai. Para que a gente não seja simplesmente religiosos, Pai, que às vezes acha legal ouvir falar sobre o Senhor, Deus. Mas que a tua voz seja aquilo que o nosso coração mais anseie, Deus. Que ouvir e conhecer sobre o Senhor seja aquilo que o nosso coração mais anseie em todo tempo, Deus. Que a gente saiba que os nossos relacionamentos, Pai, não são descartáveis, Senhor. Mas e que em tudo a gente entenda o propósito do teu reino, Deus, em todas as nossas relações, Senhor. Que a gente entenda o propósito do Senhor em todo tempo, Pai. Que o Senhor transforma a nossa mente, Deus. Que o Senhor transforma o nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e te agradecemos. Amém.